Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Governo ainda não tem alternativa para o chumbo do Tribunal Constitucional. O Conselho de Ministros esteve ontem reunido durante toda a tarde, mas não houve consenso. A reunião começou ontem pelas 3 da tarde e 5 horas depois ainda não havia um plano B para substituir a convergência do sistema de pensões, que vale cerca de 400 milhões de euros. Em cima da mesa do encontro estiveram 3 opções: aumentar o IVA em todas as taxas ou apenas em algumas, aumentar o nível de descontos para a segurança social dos atuais contribuintes ou então uma contribuição para todos os pensionistas. Paulo Portas prefere o aumento do IVA, mas Passos Coelho já tinha defendido a reformulação do diploma chumbado. Até porque, segundo acordam, o Tribunal Constitucional não se opõe ao corte das pensões, mas esse corte teria que ser igual para todos os pensionistas. E em estúdio neste Conselho Consultivo para discutirmos as opções depois do chumbo da convergência das pensões e também as várias medidas do Orçamento do Estado para o próximo ano e a fiscalização que se prevê que venha a acontecer, estão Rogério Fernandes Ferreira, advogado, e António Gaspar, professor universitário. Aos dois, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. Rogério Fernandes Ferreira, o Presidente da República já sabe, não pediu a fiscalização preventiva do Orçamento do Estado. Acha que ele tomou a opção mais segura ou está também a correr riscos, uma vez que é quase certo que haja uma fiscalização sucessiva? Eu diria que todas as opções têm vantagens e têm inconvenientes. O Presidente naturalmente ponderou as vantagens e inconvenientes de cada uma e tomou esta decisão. Do meu ponto de vista, tomou-a bem. E tomou-a bem porque, apesar de tudo, é a solução mais adequada à situação, do meu ponto de vista, à situação que Portugal vive. Seria muito inconveniente que o orçamento não entrasse em vigor no dia 1 de janeiro deste ano, ou que se mantivesse o orçamento em vigor do ano anterior por décimos. Isso criaria muita incerteza junto dos nossos credores internacionais e junto dos mercados, e julgo que isso seria muito inconveniente. Portanto, e com a fiscalização sucessiva, se houver uma decisão do Constitucional em abril ou maio, como aconteceu no ano passado? A fiscalização sucessiva há de ser inevitável, quer porque estas questões vão ser suscitadas nos tribunais, antes de mais, portanto vai haver uma fiscalização concreta também, quer porque provavelmente outros deputados e outras entidades que têm o poder para requerer a fiscalização do orçamento provavelmente também a iriam pedir. Portanto, eu julgo que nesta atual conjuntura foi importante dar este sinal de que a fiscalização preventiva não iria surgir. Isso não quer dizer que não possa existir a fiscalização sucessiva. E, aliás, o Presidente ainda não tomou posição sobre esse problema. E deve pedi-la, no seu entender? Ou deve esperar que sejam os partidos a fazê-lo? Repare, o Governo, naturalmente, numa situação de crise que nós estamos a viver, está a governar um bocadinho no fio da navalha e, portanto, é provável que as questões de inconstitucionalidade, com este tipo de medidas que são tomadas, sejam suscitadas ou, pelo menos, criem dúvidas. Portanto, eu diria que é natural que o Presidente da República venha a suscitar sucessivamente a fiscalização de algumas das medidas do orçamento. António Gaspar, acha que foi também a melhor opção não ter pedido a preventiva e esperar pela sucessiva? Olá Marta, bom dia. Porque este é o nosso último programa antes do final do ano, eu gostava de desejar para os nossos telespectadores, a si e ao Rogério, um ano novo muito próspero. Obrigada, para si também. Muito obrigado. Relativamente a essa questão, eu penso que sim, eu penso que seria muito difícil para nós portugueses, digamos, para o Governo em particular, começar o ano sem orçamento. Portanto, esta atitude, eu diria, cautelar, não é, do Presidente da República, de promulgar o orçamento e de esperar, portanto, para o ano que vem, ou uma iniciativa dele, mesmo que ele não tenha essa iniciativa, já foi anunciado, pelo menos o Partido Socialista e o Partido Comunista estão na disposição de pedir, digamos, a fiscalização sucessiva do orçamento, deixar, portanto, que o orçamento entre em vigor, de facto, porque seria muito mais difícil de governar por 12º e, sobretudo, a imagem que dava posterior de falta de credibilidade para aqueles que não têm financiado, portanto, digamos, para os investidores. Mas não existiria a opção de o Presidente da República pedir a fiscalização preventiva e dar um prazo ao Tribunal Constitucional para responder? Pois, mas quer dizer, repare, se nós olharmos aos pedidos que o Presidente da República fez anteriormente ao Tribunal Constitucional, na esmagadora maioria, eu confesso que não me estou a recordar agora de outros que não sejam esses, têm a ver só, ou quase só, exclusivamente, com o problema das reformas. Não deve ser por acaso, não é? Não deve ser por acaso que ele tem dúvidas sempre relativamente
àquilo que, ou corte nas reformas, ou agora no caso de fazer, digamos, a aproximação da Caixa Geral de Apresentações, perdão, da Caixa Nacional de Pensões à Caixa Geral de Apresentações, diminuindo naturalmente aquilo que são as pensões da Caixa Geral de Apresentações dos servidores do Estado. Portanto, as grandes preocupações do Presidente da República têm sido da parte dos reformados. E aí sim, ele pede aquilo que tiver, digamos, ao seu alcance para que o Tribunal Constitucional se pronuncie em tempo oportuno. Agora, quer dizer, tudo o que chega esses problemas das pensões e dos pensionistas e sobretudo da Caixa Geral de Apresentações, o Presidente da República tem deixado, tal como foi ano passado, aliás, deste ano, não é? Que não fez, que não pediu ao Tribunal Constitucional em termos preventivos, mas que depois deixou para ao longo do ano haver essa, digamos, essa correção, no caso de haver essa correção sucessiva. Portanto, quer dizer, o Presidente da República já nos habituou a isso, portanto, ele não iria fugir deste registro, portanto, é um registro que ele tem desde o início em que começaram a surgir no Tribunal Constitucional essas dúvidas e a interrogarem o Tribunal Constitucional sobre se certas medidas seriam ou não constitucionais, e o Presidente da República, de facto, habituou-nos a esse registro, não vai fugir desse registro. Portanto, não esperava outra coisa, com toda a franqueza, não esperava outra coisa do Presidente da República, independentemente de questionarmos, não seria melhor, logo à partida, e dando esse prazo para que o Tribunal Constitucional se pronunciasse sobre aquelas medidas que irá, eventualmente, ter que se pronunciar já de uma forma, não de uma forma preventiva, mas de uma outra forma, ao longo do ano? Essa é a grande questão, quer dizer, agora, aquilo que me parece a mim que é a grande preocupação do Presidente da República são as pensões, quer dizer, está claro, quer dizer, as pensões mais a Caixa Nacional de Apresentações. Rogério Fernandes Ferreira, seria possível, legalmente, o Presidente da República, na fiscalização sucessiva, dar um prazo ao Tribunal Constitucional para evitar que a decisão saísse na altura do regresso aos mercados ou do fim do programa? Não, isso não era possível, porque repara, na fiscalização preventiva nós estamos a 3 dias do final do ano. Mas agora na sucessiva, isso é legalmente possível, repara, pedir um prazo ou pedir mais celeridade? Na sucessiva o problema não surge, porque tem uma vantagem, é que o Tribunal pode declarar os efeitos da inconstitucionalidade apenas para a frente, portanto, salvaguardando a situação para trás. Portanto, mas com certeza que o próprio Tribunal Constitucional teria em consideração, e tem em consideração no momento em que toma a decisão, que, digamos, a necessidade de a tomar com maior ou menor rapidez. Agora, a questão que colocou anteriormente, a fiscalização preventiva não era compatível com a entrada em vigor do orçamento no dia 1 de janeiro. Portanto, se houvesse a fiscalização preventiva, não havia tempo útil. Portanto, mesmo que o Presidente da República pedisse celeridade ao Tribunal e do ponto de vista legal e constitucional pode pedi-lo, quer dizer, não era compatível com a entrada em vigor do orçamento do dia 1 de janeiro. Portanto, nós iríamos ter sempre o orçamento do ano anterior prolongado, portanto, era um sinal, do meu ponto de vista, errado que se dava aos mercados. Portanto, nós estamos com uma conjuntura que, do meu ponto de vista, justificou e bem esta atitude do Presidente da República. Mas mesmo que haja sumos do Tribunal Constitucional e que tenham efeitos para a frente e não retroativos, da perspectiva do fim do programa da Troika ou do regresso aos mercados, não lhe parece também que existem riscos? Com certeza que existem riscos, mas temos uma Constituição, temos um Tribunal Constitucional e, portanto, esse risco existe pela simples razão que há medidas no orçamento que provavelmente têm que ser analisadas pelo Tribunal Constitucional. Seja como for, as medidas vão ser as concretas medidas cuja inconstitucionalidade seja suscitada pelo Presidente da República e não o orçamento num todo, que a fiscalização preventiva implicaria, de facto, digamos, a não entrada em vigor deste orçamento. Aliás, acha que o facto do diploma das pensões ter ficado fora do orçamento do Estado, que já o Governo ou mesmo o Presidente da República previam que estava ferido de constitucionalidade? Nem é bem questão... Repare, como eu disse há pouco, numa situação de crise financeira e na situação que nós vivemos, é natural que o Governo, seja ele qual for, esteja a navegar um pouco no fio da navalha e nos limites da constitucionalidade. Não estou ciente, e o Governo com certeza que está ciente disso. Portanto, acho que também fez bem em colocar a questão da convergência das pensões num diploma à parte, como aliás fez bem por outros motivos em colocar a reforma do IRC num diploma à parte. Portanto, foi uma opção, é uma opção política e legislativa que tem e fez bem em ambas as situações. António Gaspar, para além da convergência das pensões, que já soubemos que foi chumbada, parece-lhe que há mais riscos de execução no orçamento do Estado, por exemplo, no caso dos cortes dos salários? Vamos lá ver, se nós repararmos o que aconteceu anteriormente, eu diria que, bem, esse risco há sempre, não é? Acaba por haver sempre. Mas relativamente àquilo que aconteceu no passado, em que o Tribunal Constitucional,
aceitou, portanto, o corte dos salários dos funcionários públicos, estamos a falar corte dos salários dos funcionários públicos. Aceitou a título de exceção. Sim, mas nós continuamos com o mesmo, digamos, com o mesmo estado de emergência, quer dizer, o estado de emergência não alterou do ano de 2013, não vai entrar para 2014 nem 2012, quer dizer, nós vamos ter a saída da Troika para o ano, mas a situação da austeridade vamos continuar a vivê-la, quer dizer, não é aquela austeridade controlada por 3 instituições, vai ser uma austeridade controlada, pelo menos esperamos assim, por 2 instituições. No acórdão do ano passado, o Tribunal disse que o tratamento diferenciado dos trabalhadores do setor público não pode continuar a justificar-se através do caráter mais eficaz das medidas de redução salarial, que voltou a dizer ao Governo que tinha que encontrar uma alternativa. Sim, mas quer dizer, mas neste momento, repare, a partir do momento em que há um déficit brutal na Caixa Geral de Apresentações, que vai ter que ser financiado 4.800 milhões de euros com os, digamos, com os impostos de todos os portugueses. Se o Tribunal Constitucional não entende que há também, aliás, que esse estado de emergência que justificou esse acórdão, portanto, relativamente a 2013, se mantém esse estado de emergência, se ele não entende isso, então, quer dizer, não sei como é que Portugal vai conseguir encontrar caminhos, porque a porta é estreita e o caminho é muito apertado, como é que vai conseguir encontrar, de facto, o caminho para chegar ao final do ano e ter as metas em termos de déficit orçamental que está contratado com a missão de ajuda técnica que nos está a ajudar aqui em Portugal. Portanto, eu penso que o Tribunal Constitucional não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Esta situação é exatamente igual à outra. Não houve aqui... A única coisa que houve aqui diferente do ano que já está a haver neste ano e que esperamos que em 2014 se venha a consolidar é, digamos, alguma alteração positiva num conjunto de agregados macroeconómicos que já se começou a verificar nos últimos 2 trimestres deste ano e que esperamos que seja a consolidação no ano que vem. Ainda muito ligeiro. Mas muito ligeiro, quer dizer, muito ligeiro, que não é por si só, digamos, o garante de que Portugal já está no caminho da recuperação efetiva e não é por si só o garante de que a atividade económica vai multiplicar-se a certo determinado nível, que a multiplicação depois, pela aplicação, digamos, da política fiscal, venha a fazer uma coleta de impostos completamente diferente daquela, não sendo por essa via necessário mexer, ir buscar mais receita, digamos, aos funcionários públicos. E acha que o Governo deve ter já um plano B para a convergência das tem. pensões ou deve esperar para ver se há mais sumos ou não? Ele já tinha. Já tem, mas não há consenso. Pronto, já não há consenso. Mas já tinha o plano B e um plano C, se calhar, não. Porque é evidente o Governo não podia dizer que tinha, mas já tinha, portanto, planos, e tem que ter planos de contingência para que... Porque o Governo já não sabia, mas havia uma grande probabilidade, por aquilo que se falava, de que o Tribunal ia chumbar essa medida. Portanto, já tem planos. Agora, é dentro da esfera do Governo, é dentro da própria coligação, que há, digamos, algumas dicotomias. Portanto, o PSD pensa de uma maneira, o Primeiro-Ministro pensa de uma maneira, e o Paulo Portas, portanto, o outro membro da coligação, tem uma maneira diferenciada digamos, de encontrar o caminho para resolver este problema do Tribunal Constitucional. E ainda Pires de Lima. Exatamente. Também sendo o CDS, não tem a mesma posição que Paulo Portas. Exatamente, não tem a mesma posição. Portanto, há aqui, digamos, eu penso que, e tem todo o interesse, não só para nós, mas sobretudo para os mercados, para dar um sinal aos investidores. Porque também é verdade uma coisa, o Tribunal Constitucional chumbou essa medida, não sabemos ainda qual é a medida alternativa, mas vejam o que aconteceu com os mercados estão estáveis, quer dizer, os mercados praticamente não mexeram. Porque já esperavam. Pois, não sei se já antecipavam essa decisão ou não, o que é certo é que não mexeram, não é? E podiam ter mexido. Quer dizer, grande maioria dos juristas e constitucionalistas já antecipavam esta decisão do Tribunal Constitucional. Mas não mexeram, também. quer dizer, não mexeram e continuam a não mexer. Portanto, o 5,9 que há bocado na peça anunciou, de facto, mantém-se antes até do chumbo do Tribunal Constitucional. Portanto, agora será eu penso que o mais rapidamente possível, não é? Tem que se encontrar uma medida, tem que se anunciar aos mercados o que é que vai substituir essa medida que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional para essa credibilidade não se banjar e para continuar o Governo, de facto, a ter capital de confiança para estas medidas que venham a tomar e para outras medidas que venham a tomar, mas, sobretudo, há aqui uma coisa que geralmente as pessoas não referem, que é o seguinte: nós vamos sair do problema, digamos, que temos da assistência técnica, sim, em maio do ano que vem. Mas muitas pessoas não sabem que uma das condições para nós sairmos desse problema de ajustamento é o Estado português ter que fazer 2 ou 3 emissões de dívida a longo prazo com taxas sustentáveis. Portanto, isso é muito importante. Nós convencermos os mercados para essas 2 ou 3 emissões que temos que fazer até maio do ano que vem serem a taxas sustentáveis, não serem a 6%, serem a taxas... eu não acredito que vá para a taxa de Irlanda. Já vamos tentar perspectivar o próximo ano, vamos ainda ver aqui as alternativas depois do chumbo do Constitucional. Rogério Fernandes Ferreira, enquanto advogado fiscalista, acha que ainda há margem para mexer no IVA em termos de receita fiscal? Isso vai, de facto, trazer alguma receita?
Eu acho que ainda há margem. Acho que, de facto, ainda há margem. Numa taxa, nas taxas todas? Repare, nós estamos a falar de cerca de 380 a 400 milhões. Se a isto juntarmos uma eventual inconstitucionalidade do orçamento, no que respeita às pensões, estamos a falar de mais 700 milhões. Não é fácil colmatar, digamos, um buraco, chamemos assim, que era uma expressão que o professor Sousa Franco não gostava, o buraco orçamental de mais de 1.000 milhões. Portanto, é evidente que isto é muito difícil. Juntar os cortes nos salários à convergência das pensões. É evidente que isto é muito difícil. Isto levanta um problema de fundo. É o de saber se, de facto, as prestações sociais, as pensões, etc., não devem ter alguma ligação ao próprio crescimento económico. Mas o que está a dizer é que não se consegue 1.000 milhões de euros em receita fiscal. Não, eu acho se alterar o IVA. Eu acho obviamente, que é muitíssimo difícil. Agora, julgo que o IVA é provavelmente, se optar porque pode-se optar pela despesa também, embora seja muito mais difícil, pelo menos no imediato. O IVA é um imposto que terá efeitos, digamos, imediatos. Mas nós já temos uma taxa, e não podemos esquecer isso, já temos uma taxa normal do IVA relativamente elevada em comparação com os outros países da Europa. É evidente que encontramos na Europa um caso único de uma taxa de 27%, sabemos que na Dinamarca há uma taxa única de 25%, mas nós estamos nos 23%. E a nossa comparação nem sequer é com a média europeia, é principalmente com Espanha. E Espanha tem uma taxa relativamente baixa. Felizmente, do nosso ponto de vista egoísta, têm tido também a necessidade de aumentar a taxa do IVA. E, portanto, esta diferença da taxa do IVA com a taxa espanhola é absolutamente crucial para a economia portuguesa. E, portanto, não se pode descurar, digamos, esta diferença. E é prever também uma redução do consumo, se houver menos poder de compra? Repare, apesar de tudo, não sei se a questão do consumo interno não pode ser uma falsa questão, porque nós temos que procurar mais o investimento externo e até a procura externa. Seja como for, eu acho que ainda há margem no IVA. A questão é olhar para essa margem de uma forma inteligente e ter presente esta questão espanhola. Portanto, tendo Espanha, a diferença com a taxa espanhola não pode ser muito grande, porque, digamos, a extensão geográfica do nosso país com a Espanha até ao mar é relativamente curta, portanto, a fronteira esbate-se e, portanto, isto tem efetivamente consequências. Da competitividade do país. Da competitividade fiscal, mas não deixa de haver margem. O que eu gostava é que isto não fosse visto simplesmente com um aumento da taxa, mas que fosse visto de um ponto de vista mais global, tendo em atenção que nós temos 3 taxas, portanto, não temos apenas uma, temos 3 taxas, temos uma taxa reduzida, uma taxa intermédia e uma taxa normal, e se calhar faria sentido, até provavelmente gerando mais receita. Há umas contas que se deviam fazer sobre o que é que representa, por exemplo, uma diminuição da taxa normal do IVA de 1% e um aumento da taxa reduzida e da taxa intermédia para, por exemplo, uma taxa de 23% única. A Dinamarca tem uma taxa de 25%. Ora, é evidente que vão dizer... Mas taxar alguns produtos básicos a uma taxa muito mais elevada. Com certeza que sim. E há aqui soluções intermédias, eu estou-lhe a dar a solução mais radical, mas há aqui soluções intermédias com base nas taxas que podem ser encontradas de uma forma que eu diria adequada. Mas respondendo a essa sua questão, apesar de tudo, nós estamos a falar sempre de aumentos percentuais na taxa reduzida e na taxa intermédia relativamente elevados, mas em termos absolutos os aumentos não são tão elevados como isso. Portanto, há que também ter esta perspectiva concreta e não pura e simplesmente pensar num aumento da taxa normal de 1% ou 1% em todas as taxas. Portanto, é preciso fazer aqui um estudo mais alargado para ver se a solução for a da receita e for a do IVA, qual é a melhor solução. Independentemente da solução dentro do IVA, no seu entender, nunca seria suficiente. Teria de ser para tapar este chumbo das pensões e se houver também o chumbo dos salários. Acho que isso seria muito... Teria de ser o IVA combinado com outra solução. E provavelmente teria que se escolher a via da receita, mas obviamente não descurar também a via da despesa. Portanto, eu acho que isto seria... A solução do IVA é sempre uma solução de recurso para obviar, digamos, a este problema, como é evidente. António Gaspar, vê aqui mais alguma solução para além do IVA? Se tivesse que haver uma solução combinada e passasse pela despesa? Não, a solução que eu vejo, que os investidores veem e que veem com bons olhos, é, digamos, qualquer mexida pelo lado da despesa, não pelo lado da receita. Portanto, qualquer solução que seja encontrada pelo lado da receita nunca é bem vista pelos investidores, porque o problema português... Mas as tentativas deste governo de mexer na despesa têm sido infrutíferas. Pois, é verdade, porque há forças de bloqueio, não é? Portanto, por muito que custa ouvir a certas determinadas pessoas, mas é isso mesmo, quer dizer, portanto, tem havido forças de bloqueio que para já erradicam na própria Assembleia da República, porque a revisão da Constituição
Eu já disse aqui na semana anterior que nós temos uma Constituição do escudo a governar-nos numa época do euro, portanto está completamente desajustada. Os princípios que agora estão a ser colocados em causa existem também noutras Constituições de países europeus. Sim, é verdade, mas também... O princípio da confiança, da proporcionalidade. Sim, é verdade, mas a adaptação, a revisão constitucional, a meu ver, que eu tenho sempre debatido isso e tenho sempre saído partidário dessa função que a Assembleia da República deveria ter já há algum tempo, adequando a Constituição da República Portuguesa às novas normas porque nos regemos, porque temos o escudo é uma coisa e temos o euro é outra coisa completamente diferente, havendo esses princípios todos na mesma. Agora, eu penso que, de facto, não tem havido vontade política por parte, sobretudo, dos 3 grandes partidos que estão na Assembleia da República para fazer essa alteração à Constituição. E não podem fugir. Não podemos fugir vamos dar as voltas que conseguimos dar, quer dizer, vamos sempre dar ao mesmo sítio. Ou seja, o problema português é um Mas problema acha que não é possível fazer uma despesa. reforma do Estado sem mexer na Constituição? Não, eu acho muito difícil em termos daquilo que... Por exemplo, o Tribunal Constitucional disse, enfim, com toda a honra, pompa e circunstância, deu de mão beijada que trabalhar no Estado é um emprego para toda a vida. Isso não pode ser. O Tribunal Constitucional disse que o motivo encontrado para despedir é que não colhia. Pois, mas era isso que dizia o acórdão. Sim, mas no final de contas, em termos práticos, vai dar na mesma coisa. Portanto, ou seja, o Estado, as empresas privadas, quando têm quebra na produção, têm que ajustar a sua estrutura de recursos humanos àquela quebra de produção. Então, dispensam alguns colaboradores. No Estado, devia ser a mesma coisa. Quer dizer, o Estado não necessita hoje de tantos efetivos como tem. Portanto, ou seja, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional, à luz da Constituição, diz que, porque a Constituição da República Portuguesa consagra que os trabalhadores do Estado não podem ser despedidos, logo isso é uma coisa alterada. Mas acha que aí o Governo não podia ter encontrado outra solução para justificar o despedimento? Não, acho que era muito difícil. Quer dizer, portanto, havia um programa, como sabe, um programa que tinha sido gizado pelo Governo que implicava, portanto, a saída de um conjunto de efetivos da esfera pública, e isso ficou completamente inviabilizado com o acordo do Tribunal Constitucional. Eu acho muito difícil que o Governo tivesse, engendrado uma outra situação, encontrar aqui uma engenharia que possibilitasse esse tipo de situação. Agora, o problema nosso, e quer nós queremos, quer não, está na despesa, quer dizer, e é na despesa que nós temos que atuar. Tudo o que sejam medidas pelo lado da Receita, não pode ser porque, ao lado da Receita, e estou a falar naturalmente da Receita Fiscal, os portugueses já estão completamente com a corda no pescoço. Quer dizer, não podem de maneira nenhuma continuar a ser sacrificados com mais impostos. Quer dizer, é contraproducente, diminui o poder de compra dos portugueses, diminui a procura dirigida aos bens e serviços produzidos na economia portuguesa, diminui o consumo privado, diminui depois do emprego, naturalmente, nas empresas que produzem para esse mesmo consumo privado. Portanto, é todo um ciclo vicioso que acaba por ser prejudicial para o país. António Gaspar, estamos mesmo a terminar. Em praticamente um minuto, Rogério Fernandes Ferreira, a mesma questão. Não é possível reformar o Estado sem rever a Constituição, no seu entender? Pergunta complicada de responder. Eu, se calhar, começava por dizer outra coisa. O Tribunal Constitucional é um tribunal, portanto, sendo um órgão jurisdicional, declara o direito constitucional. Portanto, no fundo, é a voz da nossa Constituição, diríamos. Os positivistas exigiriam mais do que isto, mas de facto é a voz. Portanto, ao declarar o direito, a questão que se coloca é o de saber se a Constituição é ou não compatível com a realidade que nós vivemos, sendo ela de 76 e tendo sofrido ela já algumas revisões constitucionais. Eu acho que, apesar de tudo, é possível conviver com a Constituição que temos. Aliás, isso tem sucedido até à data. O que não é preciso é culpar o Tribunal Constitucional por declarar o direito tal como ele existe. Não é? Portanto, que aqui falámos, era possível ter encontrado outra solução? Por exemplo, agora no caso das pensões, o Tribunal diz que é possível cortar pensões, mas tem que ser para todos. Não, mais do que para todos, é preciso seguir uma série de critérios que, pelos vistos, de acordo com a declaração, com a decisão que o Tribunal Constitucional não foram cumpridos. Ou no caso dos despedimentos na função pública, no seu entender, era possível ter legislado, ter feito a proposta de outra forma? Repara, a Constituição tinha que ser efetivamente diferente e a questão é de saber se nós teríamos que ter uma Constituição diferente nesta ou noutras matérias. Portanto, o problema não é saber se a Constituição tem que ser mudada em função do tempo atual, é saber qual é a Constituição que nós queremos ter. No fundo, a pergunta é outra, se me permite. Portanto, é este o problema. Nós muitas vezes comparamos com a realidade alemã. Por exemplo, na Alemanha as pensões são direito de propriedade.
E não sei como é que, eu não sou constitucionalista, portanto não sei como é que o Tribunal Constitucional Português as interpreta, mas de alguma forma, na justa medida em que as pensões são também fruto de contribuições por parte dos trabalhadores, faz algum sentido que, de certa perspectiva, sejam, entre aspas, propriedade dessas pessoas. Portanto, a Constituição, tal como ela está gizada, tem que ser interpretada com a letra que ela tem. Portanto, se queremos outra Constituição, há que mudar a Constituição. Acho que, apesar de tudo, é preciso conviver com ela, como ela existe, e aceitar que cabe ao Tribunal Constitucional declarar o direito tal como ele existe. Obrigada aos dois pela vossa análise e um bom ano de 2014. Muito obrigado, igualmente. Então, o ponto final deste Conselho Consultivo, como habitualmente, regressa na segunda-feira aqui dentro do Primeira Hora. Até lá.